versículos da palavra de Deus, Gálatas capítulo 4, versos 19 e 20. Eu quero ler com você esses dois versículos que fundamentam a exposição da palavra de Deus neste culto. Gálatas capítulo 4, 19 e 20. Vamos ler juntos? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Atente mais uma vez para aquilo que aparece no verso 19. O apóstolo Paulo se dirige a pessoas muito conhecidas dele. Muito embora agora, escrevendo essa carta, o apóstolo Paulo estivesse em Éfeso, a aproximadamente 400 quilômetros de distância da região da Galácia, ele tinha em sua memória o princípio do trabalho cristão na Galácia. Ele recordava das primeiras abordagens feitas àqueles que não conheciam Jesus e não sabiam que Jesus é o Messias. Ele recordava da oposição da sinagoga à sua pregação insistente de que Jesus é o cumprimento da lei. Paulo recordava dos primeiros convertidos e da experiência extraordinária de terem deixado o mundo para desfrutarem agora do senhorio de Jesus. Paulo recordava daqueles que foram encaminhados à fé com muito esforço, na dependência de Deus. E sabia que muitos desses também recordavam os primeiros e belos capítulos da igreja na região da Galácia. Na verdade, mais de uma igreja local. Por isso, ao se dirigir a esses irmãos, Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Assim como no princípio sofri ao pregar a verdadeira mensagem do Evangelho e ao dizer a vocês que deveriam romper com este mundo mau e servir ao Senhor com autenticidade, mais uma vez, diz Paulo, sinto-me no dever de me dirigir a vocês como um pai na fé e sofrendo porque vejo que vocês não estão formados. Eu convido vocês a que olhem mais uma vez para Cristo. É um discipulador que, ao olhar para os seus filhos na fé, utiliza a palavra grega teknia, que pode ser também traduzida como criancinhas ou filhinhos. É um discipulador aceitando o seu trabalho desafiador, permanente, mas também recompensador, porque conta com a aprovação de Deus, dirigindo-se àqueles que de algum modo estavam atrofiando na fé. Notem o interesse de Paulo, irmãos, ao tratá-los de modo afetivo. E não é a única ocasião em que Paulo se dirige às suas ovelhas, às ovelhas que Deus lhe confiara assim. Observem aquilo que está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 7. Aqui o apóstolo Paulo diz: nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Aqueles que escreveram essa carta aos crentes de Tessalônica, Paulo, Silvano e Timóteo diz: nós fazemos como uma mãe que cuida do filho não formado, que nutre, que alimenta, que protege. Talvez você não tenha atentado para esta face pastoral, carinhosa, afetiva do apóstolo Paulo. Numa carta ele diz, tal como uma ama que está cuidando de vocês, uma mulher que está cuidando do desenvolvimento de vocês, é o que nós enviados pelo Senhor temos feito, porque vocês são para nós como criancinhas na fé, como filhinhos espirituais. E agora, na carta que eu tenho destacado, a carta aos Gálatas, diz: eu estou como aquela mulher que ama o fruto do seu ventre, mas sofre as contrações que são dolorosas, contínuas,
sofre as dores do parto, até que finalmente veja a recompensa de um bebê que foi formado no seu ventre. Paulo utiliza-se dessas metáforas, irmãos, porque ele sabia que todos entenderiam o que significa sofrer por um período até que a recompensa de um filho bem formado apareça. Meus irmãos, essa metáfora serve não apenas para os novos na fé, serve também para os novos do ponto de vista etário, os nossos meninos e as nossas meninas. A um só tempo, o desafio da palavra de Deus para nós nessa manhã é trabalharmos até que Cristo seja formado em cada um daqueles que o Senhor nos tem confiado. Muito especialmente os nossos pequeninos que estão arrolados em nosso ministério infanto-juvenil, que frequentam a nossa organização Amigos de Missões. Os nossos adolescentes que são cuidados pelo Ministério de Juventude, que aqui chamamos de AMPER, mas que também são acolhidos e trabalhados nas reuniões dos embaixadores do rei, das mensageiras do rei. O desafio é que, tal como o apóstolo Paulo, olhemos para toda essa turma preciosa e até que Cristo seja formado em cada um deles. Não descansemos, ainda que isso signifique sofrer algumas dores, para que sejam gerados com perfeição em Cristo Jesus. Paulo não abriu mão de falar àqueles que ainda eram novos na fé. Confrontou os Gálatas, porque muito especialmente Paulo, preocupado com aqueles irmãos, confirmou a notícia de que muitos estavam voltando ao judaísmo. Estavam diminuindo o lugar proeminente de Cristo na vida espiritual. Paulo estava preocupado com a falta de sinceridade daqueles que diziam: não estamos negando Cristo, mas ao mesmo tempo diziam: vocês precisam da circuncisão. Vocês devem continuar repetindo as palavras de Cristo, mas vocês precisam guardar o sábado. Paulo está tão preocupado com isso que escreve contrastando toda essa falsa mensagem com a verdade apostólica e utiliza-se do relacionamento para dizer: vocês se lembram de como cuidei de vocês? Eu estou mais uma vez cuidando, ainda que pareça dura essa carta. Na verdade, eu queria pessoalmente estar com vocês, porque eu seria mais duro ainda do que pela carta tenho sido, porque o que vocês estão fazendo é abrindo mão daquilo que é tudo Cristo. Paulo, irmãos, como alguém que tinha autoridade, mas também intimidade, diz: é sofrido, mas eu falarei com dureza, porque vocês estão correndo o risco de morrer na fé, tal como a criança que sem o cuidado da sua mãe pode morrer. Observem, irmãos, Gálatas capítulo 1, verso 6. Vejam o tom grave que Paulo utiliza para falar dos desvios na fé entre os Gálatas. Admira-me, espanta-me, causa-me assombro que vocês, a quem eu apresentei o evangelho com fidelidade a Cristo, que vi no caminho para Damasco, estejais agora passando isso com velocidade. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas capítulo 2, verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo diz: não existe um evangelho para judeus e um evangelho para gentios. Em Cristo todos somos um. Em Cristo, gentios e judeus, senhores e servos, homens e mulheres foram salvos e foram inseridos na nova vida. Não existe um evangelho em que um tenha que guardar o sábado, receber a circuncisão, ir a Jerusalém adorar no templo, e um outro em que tudo isso seja desnecessário. Gálatas capítulo 4, verso 9. Agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez
aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses, diz o verso 10, e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vocês trocaram Cristo pelo rito judaico. Parece que o meu trabalho tem sido desprezado. Paulo, meus irmãos, não se esqueceu do ensino recebido, revelado pelo próprio Jesus. Paulo certamente tinha em mente o que diz Romanos 8, verso 29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho de Deus Jesus, seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. O padrão é Cristo. Aqueles a quem o Senhor conheceu e os viu convertidos, a esses o Senhor predestinou para um alvo excelente: alcançarem a imagem de Cristo, perfeita imagem de Cristo. Serem formados como um, por assim dizer, irmão de Cristo. Por que irmão? De uma mesma semente, de uma mesma origem. Não significa que Cristo não estivesse acima, mas nesse momento Paulo diz: o DNA de um é do outro, a natureza de um é de outro. Vocês são aquilo que Cristo são, ou vocês devem ser assim. Efésios capítulo 4, verso 13, certamente também dominava a mente do apóstolo Paulo. Ao falar à igreja, e ele usa aqui figura coletiva, diz até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que Cristo seja formado em vós. Precisamos trabalhar para que ninguém no corpo se afaste do cabeça, é o que o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Efésios. Irmãos, o desafio está posto para a igreja de Jesus Cristo nesses dias. Nós somos a mesma igreja. Nós lidamos com pressões, inclusive de ordem doutrinária, que querem nos afastar do centro da vida cristã e da igreja, que é Jesus Cristo. Tudo mais, irmãos, é acessório, é nota de rodapé. Cristo é tudo. E somos chamados a observar aqueles que estão em formação, inclusive os mais novos do ponto de vista etário, e não descansar até que Cristo seja formado em todos estes. Que em minha casa e na sua casa você decida trabalhar até que Cristo seja formado em cada integrante do lar. Que em seu pequeno grupo desta igreja, em sua classe de escola bíblica dominical, em sua organização missionária, lá no seu local de trabalho, você não descanse até que você diga: cumpri o meu dever de discipular, isto é, de chamar vidas a imitarem Jesus Cristo. A meu ver, irmãos, o que Paulo está dizendo é que até que Cristo seja formado em cada vida que está à nossa volta, devemos assumir o papel de discipuladores, sim. E discipuladores continuam aprendendo de Cristo e olhando para Cristo. Não é possível fazer de alguém um discípulo de Cristo se aquele que está encarregado da tarefa não é um discípulo de Cristo. No cristianismo, irmãos, não dá para dizer assim: faça o que eu faço, ou melhor, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O cristianismo, irmãos, é relacionamento com Deus. Não é possível editar um e-book, um folheto, e dizer a alguém: siga todos esses passos e ao final, inevitavelmente, você será um cristão. Não. No cristianismo, nós precisamos dizer: olhe para Cristo, conheça Cristo, receba o Espírito de Jesus Cristo e você é um cristão. Até que Cristo seja formado em cada vida que está à nossa volta, nós devemos continuar conduzindo essas vidas para que elas olhem para Cristo. Na carta aos Gálatas fica muito claro que Paulo não mudou.
ele era o mesmo discípulo comprometido com o Evangelho, que amava Jesus Cristo acima de todas as coisas, e que cumpria a missão de estabelecer o reino de Deus. Mas quem mudou foi a igreja da Galácia. Então, ao perceber isso, Paulo, que era constante na obra de Deus, olha para os inconstantes e diz: é o meu dever. Eles ainda não estão formados em Cristo, e eu sei que é doloroso isso. Muitos me terão como um apóstolo duro, outros me terão como invasivo, outros dirão que eu quero proeminência na igreja. Mas é o meu dever, de alguém que olha para os filhinhos e entende que os filhinhos ainda não estão formados. Por isso, sofro de novo as dores de parto, até que haja o nascimento de vidas que são aquilo que o Senhor delas espera. Meus irmãos, os crentes gálatas mudaram. E isso se tornou um novo desafio para Paulo. Você, meu irmão, precisa assumir o compromisso permanente de, como discípulo de Cristo, continuar discipulando vidas. No culto passado, eu utilizei da definição do Dr. Kate Phillips, que escreve um livro muito precioso acerca da formação de um discípulo, e de seus irmãos que discipulado cristão é, antes de tudo, o método de Cristo. Não haverá um método melhor do que alguém que ama Jesus e anda com Jesus, adotar alguém na fé e passar a dizer constantemente: veja quem é Jesus e o que ele pede. Observe os mandamentos de Jesus, o que ele fala a você. Eis o desafio das nossas organizações missionárias. Dia após dia, abrir a palavra e dizer aos nossos pequenos e aos nossos adolescentes: olhem para Jesus, nós estamos olhando para Ele também. Eu entendo que Paulo está dizendo que assim assumimos um papel, o de discipuladores, em oposição ao mundo. Sim. Vejam que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, diz: se eu estivesse presente, eu utilizaria um tom de voz duro. Eu puxaria a orelha de vocês, porque, verso 20, eu estou perplexo. Vocês têm abandonado Cristo. E eu não serei diplomático com vocês. Na escolha entre a diplomacia e a verdade, eu escolho a verdade, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, nesse trabalho de um discipulador, está dizendo Paulo que discípulos maduros identificam as artimanhas de Satanás. E esse é um dever desta igreja, irmãos. Cito 3 exemplos apenas, porque são uma amostragem da paleta de cores do inferno que tem pintado esse mundo, irmãos. É nosso dever, meus irmãos, dizer às nossas crianças e adolescentes que já existem grupos que se identificam e o fazem erroneamente como igreja, aceitando aquilo que tem sido conhecido como ideologia de gênero. Sim, é espantoso isso. Não é espantoso para quem conhece as Escrituras. O homem tem se profissionalizado na arte de pecar. Já muito perto aqui de nós. Quando eu digo de nós, não é Brasil, não. Estou falando o Barro Preto, pertinho aqui de nós, a algumas quadras. Quem se identifica como cristão e, ao mesmo tempo, nega a verdade do Evangelho de que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e diz que isso é bom. O que faremos, irmãos? Descansaremos se é um tempo de dores? Não. Sofreremos as dores de parto até que Cristo seja formado e nós vejamos como nesta manhã um lindo bebê entre nós. Certamente as mães sabem daquilo que eu não sei com profundidade. Eu fui um espectador das gestações dos meus filhos, mas minha esposa sabe dessas dores. Até que seja formado. Segundo exemplo, meus irmãos, a defesa de que é possível ser uma igreja virtual ou digital, igreja no metaverso, escolhendo um avatar para que você ingresse numa sala virtual e sinta-se parte da igreja. Irmãos, eu não tenho nenhum receio de receber a alcunha de ultrapassado. Eu gostaria de não receber a de herege.
Meus irmãos, nada superará a verdade de que somos um corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. É papel da igreja dizer: não há nada que substitua uma reunião como essa aqui nessa manhã. E os nossos amados irmãos, que dispõem dos recursos que temos em mãos, em países cuja perseguição ao cristianismo é intensa, eles sonham com isso aqui. Nesse momento, milhares e milhares de cristãos convertidos no Irã sonham com isso aqui. No Egito, no Afeganistão, na China. Nada substitui isso aqui. Ou os irmãos acreditam que na China não há acesso aos recursos digitais? Claro que há, nós consumimos muitos dos aparelhos chineses. Talvez você se surpreenda ao ter comprado um dispositivo eletrônico de uma grande corporação de um outro país que não a China, mas ao abrir o aparelho você verá RPC, fabricado na República Popular da China. Se você não sabe, é isso que significa o RPC, que está lá no seu aparelho. Nós precisamos dizer, irmãos, que a verdade do Evangelho não se embota com o tempo. Terceiro exemplo, meus irmãos, e esta igreja sabe de um certo momento de depressão que enfrentei ao longo da semana. Eu fiquei deprimido por um período. Eu recebi convite de um pastor de uma outra denominação evangélica histórica para que nos dias do carnaval, muito especialmente no domingo do período do carnaval, haja uma concentração de um bloco de carnaval gospel aqui em frente à nossa igreja. E o convite, vocês se espantaram, não é, irmãos? Eu chorei. Pastor Vilbo e minha esposa viram como isso me abateu. Eu, sinceramente, me perguntei, será que esse pastor acreditou que eu aceitaria um trem desse? Mas, irmãos, que coisa difícil. O convite era: escrevemos um bloco de carnaval e convidamos a Igreja Batista do Barro Preto para participar. Eu preciso compartilhar com você, e claro, ocultando nomes, instituições. A minha resposta foi: por favor, solicite à prefeitura que vocês fiquem o mais distante possível de nós. Nós estaremos reunidos na escola bíblica dominical nesse dia. E será constrangedor para nós. Em segundo lugar, eu disse: olha, nós somos uma igreja interessada na evangelização do mundo a partir de Belo Horizonte, mas nós não cremos que participar do carnaval seja parte dessa estratégia. Participar do carnaval é amplificar o alcance do carnaval. É dar à prefeitura mais um argumento de que até os evangélicos aprovam carnaval. Meus irmãos, nós precisamos dizer a esses meninos e meninas que estão com o smartphone na mão, que ouvirão o argumento de que é uma grande oportunidade evangelística. Nós precisamos dizer que as pessoas que estarão nas ruas desse inferno estão na nossa vizinhança, estão na nossa escola, estão na fila do banco. Por que temos que encontrá-las num lugar em que a carne é celebrada? Como discípulos maduros, nós precisamos identificar os erros dos falsos mestres. Gálatas capítulo 5, verso 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Parece radical, e o é. Radical é aquilo que busca a raiz do problema. Paulo diz, irmãos, a circuncisão não é uma mudança estética, é a negação de Cristo, porque outrora não tendo Cristo, judeus circuncidavam-se demonstrando firmar uma aliança com Deus, mas Cristo veio. A lei conduziu vocês a Cristo. Os rudimentos fracos e pobres da lei disseram: vocês não vencerão o pecado sem o próprio Deus sustentando-os. Como vocês voltarão a dias, meses, ritos alimentares? O apóstolo Paulo, irmãos, não tergiversa. Cristo de nada vos aproveitará. Meu irmão, nós precisamos radicalizar nisso. Cristo é tudo. Se tiver que ter Cristo
e mais um pastor cuja oração é tida como a mais poderosa, Cristo nada é na sua vida. A oração do pastor e daquela irmãzinha idosa, crente consagrada ao Senhor, tem o mesmo valor. Se tiver que ter Cristo em uma viagem para Israel, e eu não estou condenando, é importante ir, viagem extraordinária, mas se isso é condição para que você cresça espiritualmente, Cristo nada é para a sua vida. Se tiver que ter Cristo e a entrega do dízimo, e eu sou dizimista, me permita dizer, Cristo nada valeu para você. Cristo ocupa lugar de primazia. Tudo mais, irmãos, é acessório na vida cristã. Nós precisamos discipular aqueles que estão crescendo entre nós, para que eles identifiquem as armadilhas desse mundo mau. Finalmente, Paulo está dizendo que ao assumirmos o papel de discipuladores, nós glorificamos a Deus. E aqui chegamos inversamente ao ponto de maior ênfase do sermão. Não é o que eu disse no início, mas o que digo agora. Porque recebemos vidas, porque sentimos dores de parto até que vidas sejam formadas em Cristo, porque temos uma escola de missões e porque mobilizamos todo esse grupo e porque contamos com apoio e investimento da igreja para que Deus seja glorificado. O alvo é a formação do caráter de Cristo. É gente, irmãos, que chegará à autonomia daqui a alguns anos, terá o seu próprio dinheiro, não mais dependerá do sustento dos pais, terá autonomia frente à legislação, poderá ir, vir onde quiser, poderá escolher uma profissão, poderá casar. Eles estão sendo formados para que glorifiquem a Deus em cada escolha, em cada decisão. Meus irmãos, a confirmação pública de fé em Jesus é apenas o início. Volto a falar do querido Billy Graham, saudoso Billy Graham. Eu disse isso na quinta-feira. As palavras de Billy Graham são: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. Meus irmãos, estamos preparando as novas gerações para que, quando tiverem que viver distantes daqui, em outra cidade, em outro estado, em outro país, glorifiquem a Deus em cada passo. Ao chegarem numa outra cidade, priorizem buscar uma igreja fiel a Jesus e a sua palavra. Ao serem cercados nas redes sociais, se assumirão como quem ama Jesus. Paulo diz que a imagem dele não era a sua maior preocupação. Em Gálatas 4:20, volto a dizer, Paulo diz: se eu estivesse presente, o meu tom de voz seria mais duro do que aquilo que estou escrevendo. Paulo diz: pouco me importa se vocês me consideram duro, porque eu estou afrontando os mestres que vocês adotaram ultimamente. Que Cristo seja glorificado, que o meu nome seja entre vocês desgastado, mas o nome de Jesus seja exaltado. Nós estamos nesse processo de geração de novos filhos na fé. E não é possível, irmãos, gerar um bebê como a Isabela sem enfrentar as dores do período gestacional. Quantas mulheres enfrentam diabetes gestacional, hipertensão arterial gestacional, pré-eclâmpsia? Quantas dificuldades, mas o que mães invariavelmente fazem? Oram ao Senhor, suportam as dores, enfrentam a rotina de exames, caminham mais uma milha até que chegue o dia de ter o filho nos braços. Esse é o nosso desafio, irmãos. Sofrer as dores de um povo que continua olhando para Jesus Cristo e dizendo aos outros: olhem para Cristo. A igreja não é um clube de serviços. A igreja não é um espaço de sociabilidade. A igreja é a família da fé, cujo cabeça é Cristo, portanto aponta o tempo todo para Ele, o que Ele tem a dizer, para onde Ele quer nos conduzir. Aquilo que Ele não aprova, sim. Há um cristianismo, irmãos, superficial, que não convive com a existência de nãos na palavra de Deus, pois a palavra de Deus já está impregnada de nãos. E uma igreja que se propõe a formar vidas dirá não muitas vezes. A gestação é dolorosa e o parto nem sempre é agradável, mas o resultado é sempre recompensador. Este é o nosso dever. Os resultados virão.
A minha oração é que, até que Cristo seja formado em cada vida que aqui está, nós assumamos firmemente o desafio de discipuladores, de discípulos mais maduros, que chamam outros discípulos menos maduros, a que olhem para Cristo, assim como o discipulador está olhando. Deus nos dê um ano maravilhoso, abençoador, de grande crescimento em nossa escola de missões. Vamos encerrar cantando Poder para